Ele achava que ainda tinha tempo, que poderia viver à sua maneira, tropeçar quando quisesse e se levantar quando achasse conveniente. O relógio da vida ainda parecia generoso, e a voz que o chamava à mudança sempre era abafada por um simples depois. Mas naquela noite, enquanto a chuva escorria pelo vidro do quarto, algo diferente aconteceu. O som da água parecia ecoar como um lamento, e pela primeira vez, ele sentiu que havia alguém do outro lado, batendo à porta de sua alma. A voz era suave, mas firme. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Ele conhecia essas palavras. Já as tinha ouvido na infância, nas pregações de uma igreja que agora só existia em suas lembranças. Mas o coração endurecido já não reagia como antes. Ele apenas sorriu com desdém, achando que aquela inquietação era apenas culpa passageira. Porém, o frio na espinha não passava. Algo o observava menos e não era medo. Era presen. Os dias seguintes foram diferentes. Os lugares que antes o faziam sentir prazer começaram a parecer vazios. As vozes dos amigos se tornaram ruídos distantes. A música alta não abafava mais o silêncio de dentro. Ele começou a perceber que quanto mais se afastava de Deus, mais o mundo parecia lhe oferecer ruínas disfarçadas de felicidade. O vazio crescia como uma sombra que engolia tudo. Cada risada, cada conquista, tudo soava oco. Ele começou a entender que talvez Deus não estivesse distante. Era ele quem tinha fechado a porta. Naquela noite, ele sonhou. Sonhou que caminhava por um corredor escuro, repleto de portas. Cada uma levava a um momento da sua vida. A infância, o primeiro amor, os pecados que fingiu esquecer. Mas ao fim do corredor, havia uma única porta iluminada, dourada, pulsando como se tivesse vida. Ele tentou alcançá-la, mas o chão parecia grudar em seus pés. A cada passo, lembranças dolorosas sussurravam em seus ouvidos, menos as mentiras, as traições, os momentos em que zombou da fé. Quando finalmente chegou à porta, ela começou a se fechar. Ele gritou, pediu perdão, mas o som da tranca ecoou no vazio. Despertou suando, com o coração em chamas. Pela primeira vez, ajoelhou-se. As palavras não saíam, apenas lágrimas. E ali, sozinho, lembrou-se de outra passagem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Ele entendeu o tempo que achava ter era uma ilusão. A vida não espera, e Deus não força portas, ele bate. E se não abrimos, o som do silêncio será a resposta. Nos dias seguintes, decidiu mudar. Buscou perda, ou procurou pessoas que feriu. Deixou vícios que o dominavam. Cada passo parecia difícil, como quem aprende a andar novamente. Mas havia paz. Uma paz que o mundo nunca ofereceu. Começou a frequentar uma igreja simples, sem luxos, onde vozes desafinadas cantavam hinos que falavam direto à alma. E lá, entre desconhecidos, ele sentiu algo que não sentia há anos: lar. Mas o inimigo não desiste fácil. As tentações voltaram, os velhos hábitos chamaram pelo nome, e o eco do passado tentou convencê-lo de que era tarde demais. Em uma dessas noites de luta interna, ele abriu a Bíblia e leu em voz alta, como quem fala para o próprio coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. E naquele instante, entendeu que o perdão não era uma emoção, era uma escolha. Deus não o esperava perfeito, apenas sincero. Os meses passaram, e a vida ganhou cores novas. Ele já não era o mesmo, ainda tropeçava, mas agora sabia a quem recorrer. Sabia que algumas portas Deus fechou para protegê-lo, não para puni-lo. Que certas perdas foram livramentos. Que o silêncio de Deus também é resposta. E que o tempo dele nunca atrasa. Hoje, ao olhar para trás,
Ele entende que o maior milagre não foi a cura, nem a prosperidade. Foi o arrependimento. E talvez Vok, que ouve essa história agora, esteja diante de uma porta parecida. Talvez Deus esteja batendo há muito tempo. E você tem deixado o som se misturar com o barulho do mundo. Talvez ache que é tarde demais, que já errou demais, mas não é. O mesmo Deus que o esperou está esperando você. A pergunta é simples. Você vai abrir a porta ou continuar fingindo que não ouviu? Porque uma hora, o som cessa, e o que restará será o eco de uma oportunidade perdida.